Preciso que você pare o que está fazendo agora e escute com atenção. Há um poder oculto, uma força divina antiga que tem esperado você descobri-la. É um presente do universo, algo que pode mudar tudo o que você sabe sobre sua vida. Isso não é apenas um mito ou um conceito vago. É uma energia real e tangível que pode permitir que você dobre a realidade, manifeste seus desejos mais profundos e entre na vida que você sempre foi destinado a viver. A maioria das pessoas passa pela vida inconsciente desse poder, presa em ciclos de rotina e limitação, nunca percebendo o quão perto estão de destrancar a porta para seu verdadeiro potencial. Mas o tempo está se esgotando, o universo está mudando, e a oportunidade de acessar esse presente não ficará aberta para sempre. A questão é, você está pronto para assumir o controle e despertar para esse poder, ou vai deixá-lo escapar por entre seus dedos, enquanto o mundo ao seu redor muda para sempre? Imagine começar cada dia se sentindo imparável, armado com o conhecimento de que você tem a chave para criar a vida com que sempre sonhou. Parece bom demais para ser verdade, mas não é. O poder de manifestar seus desejos já está dentro de você, tão simples e sem esforço quanto acionar um interruptor. Isso não é uma força distante e inalcançável. Está dentro de você, esperando para ser acessada. É o mesmo poder que guia as estrelas no céu e alimenta a energia do universo. Você pode não vê-lo com seus olhos, mas está lá, uma verdade inegável que é sentida em cada batida do coração, em cada momento de silêncio, quando você se conecta com o mundo ao seu redor. Dr. Ernest Holmes, o fundador da ciência da mente, acreditava que esse poder divino está sempre acessível, simplesmente esperando que você o ative. Holmes era um visionário, alguém que entendia que o universo opera de acordo com leis espirituais, leis que governam a manifestação de tudo na existência. Ele ensinou que nossos pensamentos, sentimentos e crenças moldam a realidade que experimentamos. Você não está separado do universo, mas é parte de seu potencial infinito, conectado a uma fonte eterna de poder criativo. Esse poder não pede nada extraordinário de você, exceto que você acredite nele, confie nele e o use. O segredo está em entender que você está sempre criando, quer perceba ou não. Cada pensamento que você tem, cada emoção que sente e cada crença que mantém envia energia que molda o mundo ao seu redor. A maioria das pessoas passa pela vida inconsciente disso, permitindo que suas mentes fiquem cheias de dúvidas, medos e negatividade. E sem perceber, manifestam mais do mesmo em suas vidas. Mais medo, mais limitações, mais lutas. Mas aqui está a coisa. No momento em que você se torna consciente desse processo, tudo muda. Você se torna o criador consciente de sua realidade. A vida que você quer, os sonhos que você manteve, não parecem mais distantes ou impossíveis. Eles começam a aparecer ao alcance porque estão. Holmes entendeu que a mente é a ferramenta mais poderosa que temos. Ela pode abrir portas ou fechá-las, pode construir o futuro ou destruí-lo. A escolha é sempre sua, e o poder está sempre dentro de você. Ele frequentemente falava sobre a lei de causa e efeito, explicando que aquilo em que você pensa consistentemente se torna a causa que leva aos efeitos que você vê em sua vida. Se você se concentra na abundância, a abundância cresce. Se você se concentra na falta, a falta se expande. A energia que você emite é a energia que volta para você. Isso não é sobre magia ou pensamento positivo. É sobre se alinhar com os princípios universais que governam tudo na existência. Quando você entende que seus pensamentos criam vibrações que se espalham pelo mundo, você começa a assumir a responsabilidade pela energia que está enviando. E quando você faz isso, pode conscientemente direcionar sua vida de maneiras com que você só sonhou antes. Tudo começa com uma mudança de mentalidade. O primeiro passo é acreditar que você tem esse poder dentro de você, que você não está à mercê das circunstâncias externas. O universo não está trabalhando contra você, está trabalhando com você, respondendo aos seus pensamentos, sua energia e suas intenções. No momento em que você percebe isso, você se torna imparável.
Você pode começar a manifestar as coisas que realmente importam para você, seja amor, sucesso, paz ou realização. Estes não são sonhos distantes. São realidades esperando que você as traga à existência. O que Holmes queria que as pessoas entendessem é que o poder de criar uma vida melhor, um mundo melhor, está em cada um de nós. Não é algo que apenas alguns podem acessar. É um presente universal disponível para qualquer um que esteja disposto a abraçá-lo. A verdadeira questão é se você está pronto para acreditar nisso, para confiar em sua capacidade de manifestar a realidade que deseja. O tempo está se esgotando. O mundo está mudando de maneiras que não podemos compreender totalmente. Mas uma coisa permanece verdadeira. O poder de moldar sua vida está dentro de você. Sempre esteve lá, esperando que você desperte para ele. A questão é, você vai usá-lo ou vai deixá-lo escapar, enquanto a oportunidade de transformar sua vida passa silenciosamente? No cerne dos ensinamentos do Dr. Ernest Holmes está uma crença profunda e transformadora. Você está conectado à energia infinita do universo. Essa ideia não é apenas uma noção filosófica. É um princípio fundamental que sustenta toda a filosofia da ciência da mente. Segundo Holmes, o universo é um campo imenso e ilimitado de energia, e você é uma parte integral dele. Essa conexão significa que você nunca está isolado ou impotente. Em vez disso, você está sempre ligado a uma fonte de potencial ilimitado, uma força universal que responde ao seu mundo interior. Holmes ensinou que essa energia universal não está separada de você, mas está entrelaçada com cada aspecto do seu ser. Imagine-a como um vasto oceano de potencial, no qual você é uma gota. Assim como uma gota de água contém a essência de todo o oceano, você também carrega a essência do poder ilimitado do universo dentro de você. Isso significa que tudo o que você busca, seja felicidade, sucesso, amor ou realização, não está fora do seu alcance, mas já faz parte do seu potencial inerente. Mas aqui está o ponto crucial. Embora você esteja conectado a essa energia infinita, acessá-la requer uma transformação interna. Essa transformação começa com seus pensamentos e crenças. Holmes enfatizou que a energia do universo responde aos seus estados mentais e emocionais. Se seus pensamentos e crenças estão alinhados com positividade, abundância e possibilidade, então o universo reflete isso de volta para você. Por outro lado, se você está consumido por negatividade, medo e dúvida, você verá mais dessas coisas se manifestarem em sua vida. O primeiro passo para aproveitar essa energia universal é entender e transformar sua paisagem interna. Seus pensamentos são incrivelmente poderosos. Eles agem como as sementes das quais sua realidade cresce. Assim como um jardineiro cuida do solo para cultivar plantas saudáveis, você precisa cuidar de sua mente e crenças para cultivar uma vida de realização. Isso significa examinar as crenças que você mantém sobre si mesmo e o mundo. Elas são capacitadoras ou limitantes? Elas refletem um senso de abundância e possibilidade ou reforçam uma mentalidade de escassez e limitação? Holmes acreditava que você já está equipado com tudo o que precisa para criar a vida que deseja. Isso não se trata de adquirir ferramentas ou recursos externos, mas de reconhecer e liberar o poder que reside dentro de você. O universo opera segundo leis espirituais, e uma das leis-chave é a lei da atração, que afirma que semelhante atrai semelhante. Se você se concentra em pensamentos positivos e construtivos, atrai energia semelhante para a sua vida. Se sua mentalidade é de limitação ou falta, é isso que você continuará a experimentar. Transformar seus pensamentos e crenças requer esforço consciente e prática. Envolve reprogramar sua mente para se alinhar com seu verdadeiro potencial. Isso pode ser feito através de várias práticas, como afirmações, visualização e mindfulness. As afirmações ajudam a mudar seu pensamento de negativo para positivo, reforçando crenças que apoiam seus objetivos e desejos. A visualização permite que você se veja alcançando seus sonhos, criando um projeto mental que seu subconsciente trabalhará para trazer à realidade. O mindfulness ajuda você a se tornar consciente e mudar crenças limitantes,
trazendo seus pensamentos e ações em harmonia com seus desejos. Em essência, o ensinamento de Holmes é um chamado para reconhecer sua conexão divina e usá-la para transformar sua vida. Ao alinhar seus pensamentos e crenças com a energia infinita do universo, você pode começar a manifestar seus sonhos e criar uma realidade que reflete suas mais altas aspirações. Trata-se de aproveitar o poder que é inerentemente seu e usá-lo para moldar a vida que você sempre desejou. Essa transformação interna não é apenas um caminho para a realização pessoal, é a chave para desbloquear o potencial ilimitado que o universo tem reservado para você. No coração do aproveitamento da energia infinita do universo está a prática da visualização. Dr. Ernest Holmes destacou a importância de imaginar vividamente a vida que você quer viver. Esse processo não é apenas sobre sonhar acordado ou fantasiar. É uma ferramenta poderosa para se alinhar com a energia universal que pode transformar sua realidade. A visualização envolve criar imagens mentais claras e detalhadas dos resultados desejados. É como pintar um quadro em sua mente da vida que você quer experimentar. Quanto mais vívidas e detalhadas essas imagens forem, mais efetivamente elas podem influenciar sua realidade. Holmes entendeu que nossas mentes têm um impacto profundo em nossas experiências. Ao visualizar seus objetivos, você não está apenas pensando neles, está se imergindo nas emoções e sensações de alcançá-los. Esse envolvimento emocional é crucial, porque ajuda a alinhar sua mente subconsciente com seus desejos conscientes. Quando seus sentimentos e pensamentos estão em harmonia, você cria uma energia poderosa que atrai vibrações semelhantes do universo. Para tornar a visualização eficaz, é essencial usar imagens mentais claras. Isso significa imaginar não apenas o resultado final, mas também o processo e os sentimentos associados a ele. Por exemplo, se você está visualizando uma carreira de sucesso, imagine-se num ambiente onde está prosperando. Veja os detalhes de seu espaço de trabalho. Ouça os sons do sucesso e sinta a satisfação da realização. As afirmações positivas complementam a visualização, reforçando as imagens mentais que você cria. Estas são declarações que afirmam seus objetivos como já alcançados. Por exemplo, se sua visualização se concentra na abundância financeira, você pode usar afirmações como: estou atraindo riqueza e prosperidade sem esforço. Repetir essas afirmações ajuda a solidificar sua crença no resultado desejado, tornando mais fácil para o universo se alinhar com suas intenções. Além da visualização e das afirmações, práticas espirituais podem aprofundar sua conexão com a energia universal. Práticas como meditação, mindfulness e gratidão ajudam a cultivar uma mentalidade receptiva a mudanças positivas. A meditação permite que você acalme sua mente, tornando mais fácil se concentrar em suas visualizações e afirmações. O mindfulness mantém você presente e consciente de seus pensamentos, garantindo que eles estejam alinhados com seus objetivos. A gratidão amplifica sua energia positiva, reconhecendo e apreciando o que você já tem, o que por sua vez atrai mais do que você deseja. Os ensinamentos de Holmes sugerem que quando você se envolve nessas práticas, você não está apenas desejando passivamente mudanças, mas participando ativamente na criação de sua realidade. Ao imaginar vividamente a vida que você quer, reforçá-la com afirmações positivas e apoiá-la com práticas espirituais, você se alinha com a energia universal. Esse alinhamento cria uma sinergia poderosa que acelera a manifestação de seus desejos. Em resumo, a visualização é um componente-chave na transformação de sua vida através da energia infinita do universo. Ao criar imagens mentais detalhadas, usar afirmações positivas e incorporar práticas espirituais, você acessa a força criativa que está dentro de você. Esse alinhamento com a energia universal é a porta de entrada para alcançar seus sonhos e criar a realidade que você sempre quis. O poder de moldar sua vida já está dentro de você. A visualização é a ferramenta que o traz para o primeiro plano. Para tornar a filosofia do Dr. Ernest Holmes acionável, ele encoraja uma mudança fundamental de mentalidade. Em vez de ver a vida através das lentes dos obstáculos e limitações, Holmes defende que nos treinemos para ver possibilidades e abundância infinitas. Essa mudança não se trata de pensamento positivo ou de esperar por melhores circunstâncias.
Trata-se de cultivar uma profunda confiança em sua capacidade de cocriar com o universo. Holmes entendeu que nossas percepções moldam nossas experiências. Se você vê a vida como uma série de desafios e barreiras, é precisamente isso que você encontrará. Suas crenças atuam como filtros através dos quais você interpreta e responde ao mundo ao seu redor. Se sua mentalidade está focada em limitações, você estará mais propenso a notar e atrair situações que reforcem essa visão. Por outro lado, se você se treinar para perceber oportunidades em abundância, você se abre para um fluxo de experiências e possibilidades positivas. Para cultivar essa mudança de mentalidade, comece mudando conscientemente a maneira como você pensa sobre os desafios. Em vez de vê-los como obstáculos intransponíveis, tente vê-los como oportunidades de crescimento e aprendizado. Cada desafio carrega o potencial de lições valiosas e pode levá-lo a novos caminhos de sucesso. Ao adotar essa perspectiva, você começa a transformar as dificuldades em degraus para seus objetivos. Essa mudança também envolve passar de uma mentalidade de escassez para uma de abundância. O pensamento de escassez sustenta que os recursos são limitados e que você deve competir com os outros pelo que precisa. O pensamento de abundância, por outro lado, reconhece que o universo é vasto e cheio de oportunidades. Ele opera no princípio de que há mais do que o suficiente para todos e que o sucesso e a prosperidade não são finitos. Quando você abraça uma mentalidade de abundância, você se torna mais aberto a receber e compartilhar, o que naturalmente atrai mais experiências positivas para a sua vida. Cultivar uma confiança mais profunda em sua capacidade de cocriar com o universo é uma parte crucial dessa mudança de mentalidade. Confiar em seu poder significa acreditar que você tem a capacidade de influenciar e moldar sua realidade através de seus pensamentos, crenças e ações. Essa confiança não se trata apenas de ter fé no processo, mas também de acreditar em suas próprias capacidades. Requer um compromisso com a autoconsciência e o crescimento pessoal, reconhecendo que você é um participante ativo na criação de sua vida. Construir essa confiança envolve várias práticas. Comece refletindo sobre experiências passadas em que você manifestou com sucesso seus desejos ou alcançou objetivos. Reconheça seu papel nesses sucessos e use-os como evidência de seu poder co-criativo. Além disso, engaje-se em práticas regulares como afirmações, visualização e gratidão para reforçar sua crença em sua capacidade de criar mudanças positivas. Também é útil se cercar de influências de apoio. Procure pessoas que compartilhem sua mentalidade e encorajem seu crescimento. Evite ambientes e relacionamentos que reforcem a escassez e a limitação. Em vez disso, mergulhe em comunidades e experiências que se alinhem com sua visão de abundância e possibilidade. Em resumo, a filosofia do Dr. Ernest Holmes é acionável através de mudanças deliberadas de mentalidade. Ao treinar-se para ver os desafios da vida como oportunidades, adotar uma mentalidade de abundância e cultivar uma profunda confiança em sua capacidade de cocriar com o universo, você se alinha com a energia universal que pode transformar sua realidade. Essa mudança de mentalidade não é um ato passivo, mas uma prática contínua que o capacita a manifestar a vida que deseja e se engajar com o mundo de uma maneira mais significativa e gratificante. Preciso que você pare o que está fazendo agora e escute com atenção. Há uma profunda oportunidade diante de você, e é hora de mergulhar nela. À medida que exploramos esses ensinamentos juntos, quero que você se envolva com este conteúdo em um nível mais profundo, então vamos tornar isso interativo e pessoal. Tire um momento para realmente pensar nisso. Quais crenças limitantes estão te segurando? Estas são os pensamentos e ideias que foram enraizados em você ao longo do tempo. Aqueles que te dizem o que você não pode fazer ou o que não merece. Reflita sobre eles. Quais histórias você tem contado a si mesmo sobre seu potencial? Existem crenças que o mantiveram preso nos mesmos padrões ou o impediram de alcançar seus sonhos. Anote-as. Quais são as frases ou pensamentos específicos que vêm à mente? Por exemplo, talvez você tenha pensado, eu não sou bom o suficiente, ou nunca terei sucesso nesta área. Ao identificar essas crenças, você está dando o primeiro passo para transformá-las.
Você está iluminando as sombras que têm ofuscado seu potencial. Agora, vamos mudar um pouco o foco. Quero que você visualize e imagine algo poderoso. Como você imagina sua melhor vida? Imagine-a em detalhes vívidos. Como ela se parece? Onde você está? Com quem você está? Como você se sente nessa visão de sua vida ideal? Tire alguns momentos para se imergir nessa imagem. Pense nas experiências diárias dessa melhor vida. O que você está fazendo? Como você está interagindo com os outros? Que tipo de trabalho você está envolvido? Como você passa seu tempo livre? Quanto mais detalhada for sua visão, mais real e alcançável ela se torna. Imagine-se vivendo essa vida com toda a riqueza e realização que ela implica. Encorajo você a escrever essa visão também. Descreva-a com o máximo de detalhes possível. Este exercício não é apenas sobre fantasiar. É sobre estabelecer uma intenção clara e acionável. Quando você tem uma imagem vívida do que quer, torna-se mais fácil alinhar seus pensamentos e ações com essa visão. Mas não vamos parar por aí. Reflita sobre a conexão entre suas crenças limitantes e sua visão. Como essas crenças podem estar impactando sua capacidade de alcançar a vida que você quer? Existem maneiras pelas quais essas crenças limitantes podem estar impedindo sua visão? Por exemplo, se você acredita que não é capaz de ter sucesso, como essa crença pode estar influenciando suas ações ou decisões? Aqui é onde o trabalho real começa. À medida que você aborda essas reflexões, comece a pensar em como pode desafiar e mudar essas crenças limitantes. Que passos você pode dar para mudar sua mentalidade? Talvez você possa praticar afirmações que contradigam essas crenças negativas, ou buscar apoio de outras pessoas que possam ajudá-lo a reenquadrar seu pensamento. Para tornar esse processo ainda mais envolvente, convido você a compartilhar suas reflexões. O que você descobriu sobre suas crenças limitantes? Como se parece sua visão de sua melhor vida? Fique à vontade para compartilhar seus pensamentos nos comentários abaixo ou se envolver com outras pessoas que estão nesta jornada. Este espaço compartilhado pode se tornar uma fonte de inspiração e apoio enquanto todos trabalhamos para criar a vida que realmente desejamos. Lembre-se, isto não é apenas um exercício, mas um degrau para uma compreensão mais profunda de si mesmo e de seu potencial. Ao se envolver ativamente com essas questões, você não está apenas se conectando com os ensinamentos em um nível pessoal, mas também dando passos poderosos em direção à transformação de sua vida. Então, leve o tempo que precisar com essas reflexões. Os insights que você ganha hoje podem pavimentar o caminho para mudanças profundas e alinhá-lo com as possibilidades abundantes que o universo oferece. Sua jornada em direção a uma vida mais gratificante e empoderada começa com esses momentos de introspecção. Os ensinamentos do Dr. Ernest Holmes estão profundamente enraizados em uma tradição de sabedoria espiritual que abrange séculos e culturas. Suas percepções sobre o poder dos pensamentos, crenças e do universo não são apenas conceitos modernos, mas parte de uma tapeçaria espiritual atemporal que conecta a sabedoria antiga com as práticas contemporâneas de autoajuda. Ao preencher a lacuna entre a filosofia de Holmes e estas tradições espirituais mais amplas, podemos ver como seus princípios são relevantes e duradouros, ecoando através das eras. A crença central de Holmes de que estamos conectados à energia infinita do universo e temos o poder de moldar nossa realidade, ressoa fortemente com antigas tradições espirituais. Por exemplo, em filosofias orientais como o budismo e o hinduísmo, os conceitos de interconexão e o poder da mente são temas centrais. O budismo ensina que nossas percepções e intenções moldam nossas experiências, um conceito paralelo à ideia de Holmes de que nossos pensamentos influenciam a realidade que criamos. Da mesma forma, no hinduísmo, a noção do universo sendo um todo interconectado reflete a crença de Holmes em nossa conexão intrínseca com a energia universal. Esta conexão entre a sabedoria antiga e os ensinamentos de Holmes se torna ainda mais evidente quando consideramos práticas como meditação e visualização. Estas práticas têm sido usadas por milhares de anos para alinhar indivíduos com estados mais elevados de consciência e manifestar resultados desejados.
Nas antigas tradições taoístas, por exemplo, a meditação é usada para cultivar a harmonia com o fluxo natural do universo. Semelhante à ênfase de Holmes em alinhar os pensamentos e crenças de alguém com a energia universal. Ao visualizar resultados desejados e meditar sobre nossas intenções, nos conectamos com os mesmos princípios atemporais que Holmes defende. Nas práticas modernas de autoajuda, vemos um reflexo dos ensinamentos de Holmes e conceitos como a lei da atração, popularizada nas últimas décadas. A lei da atração postula que semelhante atrai semelhante e que nossos pensamentos e sentimentos atraem experiências correspondentes para nossas vidas. Esta prática moderna ecoa a ênfase de Holmes no poder do pensamento positivo e o papel da imaginação mental na formação de nossa realidade. Assim como Holmes encoraja a visualização vívida e afirmações positivas para manifestar desejos, os métodos contemporâneos de autoajuda defendem práticas semelhantes para aproveitar o poder da mente. O que é poderoso sobre os ensinamentos de Holmes é sua capacidade de fazer a ponte entre essas perspectivas antigas e modernas, mostrando que os princípios que ele compartilha não são novos, mas parte de um contínuo espiritual e psicológico mais amplo. Sua ênfase nas mudanças de mentalidade, no poder do pensamento e na conexão com a energia universal se alinha perfeitamente com os ensinamentos fundamentais das antigas tradições espirituais e práticas modernas de autoajuda. A filosofia de Holmes também destaca a natureza atemporal desses princípios, demonstrando sua aplicabilidade universal. Seja você olhar para escrituras antigas ou literatura contemporânea de autoajuda, a mensagem subjacente permanece consistente. Nosso mundo interior afeta profundamente nossa realidade exterior. Esta consistência, através de diferentes tradições e períodos de tempo, sublinha a relevância duradoura das percepções de Holmes. Ao entender os ensinamentos de Holmes através da lente da sabedoria espiritual antiga e das práticas modernas, ganhamos uma apreciação mais profunda por seu valor atemporal. Eles não são ideias isoladas, mas parte de um fio contínuo de conhecimento que abrange a história humana. Esta perspectiva mais ampla nos permite ver como esses princípios podem ser aplicados em vários contextos, oferecendo-nos uma abordagem rica e multifacetada para o crescimento pessoal e o desenvolvimento espiritual. Em essência, os ensinamentos do Dr. Ernest Holmes são uma expressão moderna de verdades antigas, mostrando que a sabedoria das eras está viva e bem nas práticas contemporâneas de autoajuda e espirituais. Ao fazer a ponte entre essas perspectivas, podemos apreciar a profundidade e relevância de suas percepções e aplicá-las em nossas vidas com maior clareza e propósito. Ao integrar os ensinamentos do Dr. Ernest Holmes com a sabedoria espiritual antiga e as práticas modernas de autoajuda, desbloqueamos uma estrutura abrangente para a transformação pessoal. Esta síntese não apenas destaca a natureza atemporal desses princípios, mas também fornece um roteiro prático para aplicá-los em nossas vidas hoje. Um dos aspectos-chave desta integração é entender como as leis universais que Holmes descreve são refletidas em várias tradições espirituais e de autoajuda. Por exemplo, o princípio de causa e efeito, central para a filosofia de Holmes, é espelhado no conceito de karma nas tradições orientais. Karma enfatiza que nossas ações, pensamentos e intenções têm um impacto direto em nossas experiências futuras. Da mesma forma, a noção de Holmes de que nossos pensamentos e crenças moldam nossa realidade se alinha com a ideia de que a energia positiva ou negativa que colocamos no mundo retornará para nós. Além disso, o foco de Holmes na imaginação mental e no poder da crença é ecoado nas práticas de antigos místicos e treinadores contemporâneos. A antiga alquimia e o misticismo frequentemente envolviam visualizar e meditar sobre resultados desejados como meio de transformação. Estas práticas estavam enraizadas na crença de que a mente tem o poder de influenciar a realidade, um conceito que as metodologias modernas de autoajuda continuam a defender. As técnicas de visualização promovidas por líderes de pensamento contemporâneos podem ser vistas como uma evolução moderna dessas práticas seculares. Em termos práticos, isso significa que as estratégias e exercícios recomendados por Holmes, como afirmações, meditação e definição de metas, não são apenas conceitos abstratos,
mas estão fundamentados em uma tradição de práticas espirituais e psicológicas. Estes métodos foram refinados e validados ao longo de séculos, provando sua eficácia em diferentes culturas e eras. Os ensinamentos de Holmes também enfatizam a importância do alinhamento interno com os objetivos externos de alguém, um conceito que se reflete tanto nas práticas espirituais antigas quanto no desenvolvimento pessoal moderno. Nas tradições antigas, rituais e cerimônias frequentemente visavam alinhar o estado interno do praticante com as forças cósmicas. Hoje, princípios semelhantes são aplicados em coaching e desenvolvimento pessoal, onde alinhar a mentalidade de alguém com seus objetivos é considerado crucial para alcançar o sucesso. Ao ver os ensinamentos de Holmes através da lente dessas diversas tradições, ganhamos valiosas percepções sobre como aproveitar esses princípios de forma eficaz. Por exemplo, entender que a visualização e a afirmação são práticas enraizadas em uma longa história de trabalho espiritual e psicológico pode aprofundar nosso compromisso com essas práticas. Isso nos ajuda a reconhecer que estamos participando de uma tradição de transformação pessoal honrada pelo tempo, conectando-nos a um contexto histórico e cultural mais amplo. Além disso, essa visão holística nos encoraja a integrar essas práticas em nossas vidas diárias de uma maneira significativa. Por exemplo, reservar um tempo para a meditação e visualização pode ser visto como participar de uma tradição duradoura de alinhar a mente com os objetivos de alguém. Da mesma forma, usar afirmações e pensamento positivo pode ser visto como se envolver com princípios universais que têm guiado indivíduos em direção ao sucesso e realização ao longo da história. Em conclusão, fazer a ponte entre os ensinamentos do Dr. Ernest Holmes com a sabedoria espiritual antiga e as práticas modernas de autoajuda fornece uma compreensão mais rica e matizada de seus princípios. Isso mostra que as percepções que ele oferece não são apenas relevantes para a vida contemporânea, mas fazem parte de um contínuo atemporal de conhecimento espiritual e psicológico. Essa integração nos permite apreciar a profundidade e o valor duradouro desses ensinamentos e nos capacita a aplicá-los mais efetivamente em nossas próprias vidas. Ao reconhecer o contexto histórico e cultural dessas práticas, podemos abordar a transformação pessoal com maior confiança e clareza, sabendo que fazemos parte de uma longa tradição de busca e realização de mudanças profundas. Você pode ficar surpreso com o que estou prestes a compartilhar com você hoje, mas eu o exorto a ficar em silêncio, manter o foco e deixar seu espírito absorver o que está por vir. Esta mensagem não é para todos e, na verdade, a maioria das pessoas que se deparam com ela não entenderá sua profundidade. Esta é uma mensagem exclusivamente para os escolhidos. Se você sente aquele chamado profundo dentro de sua alma, se você sempre soube que era diferente, separado para um propósito superior, então ouça atentamente. Há coisas acontecendo no reino espiritual, forças invisíveis em ação, e apenas aqueles com visão espiritual compreenderão a verdade que estou prestes a revelar. Se você ainda está aqui, então significa que você já sente aquele puxão, a sensação de que você foi destinado a algo maior, algo além do ordinário. Mas deixe-me ser claro, o que estou prestes a compartilhar não ressoará com todos. Esta não é uma mensagem para os fracos de coração, e certamente não é para aqueles que estão adormecidos para seu verdadeiro chamado. Você pode se ver querendo desligar este vídeo, e tudo bem se você fizer isso. Nem todos estão prontos para o que está por vir. Se você não é um dos escolhidos, esta mensagem parecerá estranha para você, até inquietante. Isso porque ela foi projetada apenas para aqueles que estão espiritualmente despertos, que estão em sintonia com as vibrações superiores de propósito e destino. No entanto, se você já sentiu que está lutando batalhas que os outros não entendem, se você já experimentou um conhecimento interno de que está destinado a algo significativo, então esta mensagem é para você. Veja, os escolhidos enfrentam armadilhas, obstáculos e guerra espiritual que a maioria das pessoas nunca encontra. Você foi marcado, escolhido e recebeu uma missão nesta vida que não pode ser ignorada. Mas com isso vem oposição, armadilhas sutis que podem desviá-lo de cumprir seu chamado divino. Então, aqui está o aviso. Preste muita atenção, porque este conhecimento irá capacitá-lo ou passará por você,
dependendo se você está pronto para recebê-lo. Se você ainda está comigo, então passou no primeiro teste. Você é um dos poucos, dos escolhidos, e o que estou prestes a compartilhar ressoará profundamente dentro do seu espírito. Isso não é por acaso. Esta mensagem encontrou você por uma razão. Você está pronto? Porque uma vez que você conheça a verdade, não há volta. Se você está assistindo isso, provavelmente sentiu um chamado profundo dentro de si de que você é diferente, separado para algo maior. Você não é como todo mundo. E talvez você sempre tenha sabido disso. Mas com essa realização, vem a responsabilidade. Uma responsabilidade de guardar sua mente e espírito contra as armadilhas sutis que podem desviar sua jornada. O mundo está cheio de distrações e ilusões que visam afastá-lo de seu caminho. Mas como um dos escolhidos, você deve evitar essas armadilhas mentais a todo custo. Uma das armadilhas mais perigosas é a dúvida. A dúvida pode se infiltrar em sua mente, fazendo você questionar se é realmente escolhido, se tem um propósito superior, ou se tudo é apenas uma fantasia. Mas deixe-me dizer-lhe isto. A dúvida é uma ferramenta usada para abalar sua fundação, para fazê-lo questionar o que você já sabe profundamente em sua alma. Quando você permite que a dúvida se instale, ela enfraquece sua conexão com seu verdadeiro propósito. A chave para superar a dúvida é confiar em si mesmo e no chamado que você sente. Você não estaria aqui se não fosse destinado a ouvir esta mensagem, se não fosse verdadeiramente um dos escolhidos. Os escolhidos enfrentam esse teste de dúvida com mais frequência do que os outros, porque as forças que se opõem ao seu propósito sabem o quão poderoso você é. Você deve permanecer firme e confiar no conhecimento interno que sempre esteve com você. Outra armadilha mental é o medo. Medo do fracasso, medo do desconhecido, medo de entrar em seu verdadeiro poder. Esses medos são projetados para mantê-lo pequeno, para impedi-lo de reivindicar o destino que é seu por direito. Os escolhidos são frequentemente testados pelo medo porque seu potencial é imenso e entrar nesse poder pode parecer esmagador. Mas lembre-se disso. Os escolhidos recebem a força para superar qualquer obstáculo, incluindo o medo. O medo é uma ilusão, uma construção mental que desaparece assim que você o confronta com coragem. No momento em que você decide que o medo não o controlará mais, ele perde seu poder. Você foi escolhido por uma razão, e essa razão é maior do que qualquer medo que você possa enfrentar. A comparação é mais uma armadilha que pode descarrilar até mesmo os espíritos mais fortes. É fácil olhar para os outros e se perguntar por que eles parecem estar mais à frente em sua jornada ou por que seu caminho parece mais suave. Mas a verdade é que os escolhidos estão em um caminho único, que não pode ser comparado ao de ninguém mais. Quando você cai na armadilha da comparação, você se desconecta de sua própria jornada, de seu próprio poder. Os escolhidos são destinados a caminhar por um caminho que é distintamente seu, e comparar-se com os outros apenas enfraquece seu progresso. Confie que sua jornada está se desenrolando exatamente como deveria. Tudo o que você precisa já está dentro de você, e comparar-se com os outros apenas o distrai dessa verdade. Então, há a armadilha da validação externa. No mundo de hoje, é fácil buscar a aprovação dos outros, medir seu valor pelo número de pessoas que concordam com você ou o apoiam. Mas como um dos escolhidos, sua validação deve vir de dentro. Você não foi escolhido para ser entendido por todos ou para se encaixar na multidão. Na verdade, a maioria das pessoas não entenderá sua jornada. E tudo bem. Seu caminho é entre você e as forças superiores que o guiam. Buscar validação dos outros apenas o afasta da orientação interna que realmente importa. Os escolhidos são guiados por algo muito maior do que as opiniões dos outros. Você deve aprender a confiar nessa voz interior acima de tudo. Finalmente, a armadilha da complacência é uma que todo escolhido deve se proteger contra. É tentador ficar confortável, descansar depois de ter feito algum progresso. Mas sua jornada é contínua. Os escolhidos estão aqui para cumprir uma missão divina, e isso requer crescimento e evolução constantes. Não se permita cair na armadilha de pensar que você já fez o suficiente. Sempre há mais para aprender, mais para se tornar,
Mantenha-se vigilante, mantenha-se humilde e continue a evoluir para a versão mais elevada de si mesmo. Você foi escolhido para um propósito, e esse propósito é grande demais para deixar que essas armadilhas mentais o detenham. Lembre-se, dúvida, medo, comparação, validação externa e complacência são os inimigos do seu progresso. Mantenha-se focado, mantenha-se forte, e saiba que você não está sozinho. Os escolhidos caminham por um caminho que é tanto desafiador quanto gratificante, mas as percepções e força que você ganha ao longo do caminho são transformadoras. Continue indo, continue crescendo e confie que seu propósito se desdobrará de maneiras que você ainda não pode imaginar. A procrastinação é uma das armadilhas mais sutis, mas perigosas na jornada espiritual, especialmente para os escolhidos. É uma fortaleza mental que pode te impedir de cumprir seu propósito divino, e muitas vezes você nem percebe seu domínio até que seja tarde demais. A procrastinação não é apenas um mau hábito, é uma corrente espiritual projetada para mantê-lo estagnado, atrasando a própria missão para a qual você foi escolhido. Ela se infiltra em sua vida, disfarçada de atrasos inofensivos, convencendo-o de que sempre há um amanhã. Mas o amanhã nunca chega, e com cada atraso, a fortaleza da procrastinação cresce mais forte, prendendo-o ainda mais longe de seu verdadeiro chamado. A verdade é que a procrastinação é um dos esquemas mais eficazes do diabo. É uma tentativa calculada de impedi-lo de entrar em seu poder, de se tornar a pessoa que Deus o destinou a ser. Cada vez que você adia o que sabe que precisa fazer, está dando mais controle ao inimigo, permitindo que ele construa fortalezas em sua mente. Essas fortalezas não são apenas pensamentos. Elas se tornam barreiras espirituais que o impedem de agir, de avançar em seu propósito. Quanto mais você atrasa, mais fortificadas essas fortalezas se tornam, tornando mais difícil se libertar. Pense na procrastinação como um conjunto de correntes que o prendem a um lugar de inação. Cada vez que você diz, farei isso mais tarde, as correntes se apertam, tornando mais difícil se mover quando você finalmente decide que é hora de agir. Mas aqui está a parte mais perigosa. A procrastinação não afeta apenas suas ações. Ela enfraquece seu espírito. Ela drena sua energia, embota seu senso de urgência e o impede de reconhecer os momentos críticos em sua vida quando Deus está chamando você para agir. Os escolhidos não são chamados a viver na complacência. Você foi escolhido para fazer a diferença, para cumprir um propósito superior, e a procrastinação é exatamente o que o impede de realizar esse destino. O diabo sabe que se ele puder mantê-lo em um estado de atraso, ele pode atrapalhar o plano de Deus para sua vida. A procrastinação pode parecer algo pequeno, mas no reino espiritual é uma arma poderosa usada para impedi-lo de cumprir sua missão. Cada vez que você adia o que precisa fazer, está atrasando o propósito de Deus para sua vida. Você está dando ao inimigo mais tempo para construir sua fortaleza ao redor de sua mente, tornando mais difícil para você se libertar e entrar em seu verdadeiro chamado. A urgência aqui não pode ser exagerada. Os escolhidos estão aqui por uma razão, e o tempo é essencial. O inimigo não quer nada mais do que vê-lo desperdiçar esse tempo, vê-lo mantido cativo pelas correntes da procrastinação, incapaz de avançar em sua jornada espiritual. Mas a boa notícia é que essas correntes podem ser quebradas. As fortalezas da procrastinação podem ser derrubadas, mas isso requer consciência e ação. Você deve reconhecer a procrastinação pelo que ela é: uma armadilha espiritual, uma tática de atraso projetada para impedi-lo de cumprir sua missão divina. Esta é uma batalha pelo seu propósito, e você não pode se dar ao luxo de ser passivo. Cada momento que você atrasa é um momento em que o inimigo fortalece seu domínio. Você deve agir agora, com urgência e determinação, para se libertar da fortaleza da procrastinação. Os escolhidos não foram feitos para viver em hesitação ou atraso. Você foi feito para se levantar, para avançar e para realizar o propósito que Deus colocou diante de você. O momento de agir é agora, e o momento de se libertar das correntes da procrastinação é hoje. A procrastinação não é apenas um hábito inofensivo ou uma falha menor, é de fato uma fortaleza espiritual, e a Bíblia deixa claro
que adiar a ação quando você sabe o que deve fazer é perigoso. As Escrituras nos alertam contra esta armadilha. Em 2 Coríntios 10, 4, 5, Paulo fala do poder que temos para demolir fortalezas. As armas com as quais lutamos não são as armas do mundo. Ao contrário, elas têm o poder divino de demolir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. A procrastinação é uma dessas fortalezas, um argumento que se opõe à urgência do chamado de Deus em sua vida. Ela se disfarça de atraso inofensivo, mas é uma tática do inimigo para mantê-lo preso. Tiago 4,17 acrescenta outra camada a esta verdade. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Este versículo deixa claro: a procrastinação não é apenas uma questão pessoal, é um pecado. Se você sabe o que Deus está chamando você para fazer, seja perseguir uma missão, agir em obediência ou cumprir seu propósito divino, adiar essa ação é desobediência. Os escolhidos são chamados a ser obedientes imediatamente, não quando for conveniente ou quando se sentirem prontos. No momento em que você procrastina, você permite que o inimigo estabeleça um ponto de apoio em sua vida, impedindo-o de avançar na plenitude de seu chamado. Efésios 5,14 ecoa esta urgência. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. A procrastinação o adormece em um sono espiritual, mantendo-o inconsciente das oportunidades que Deus está colocando diante de você. Este versículo é um chamado para despertar os escolhidos. Agora é o momento de se levantar da complacência, do sono da inação. Você foi chamado para cumprir um propósito divino, e cada atraso é um passo para longe desse destino. Quando olhamos para exemplos bíblicos de obediência, vemos que Deus recompensa a ação imediata. Tome Abraão, por exemplo. Quando Deus o chamou para sacrificar seu filho Isaque, Abraão não atrasou, não questionou, nem procrastinou. Ele se levantou cedo na manhã seguinte e partiu em obediência. Gênesis 22, 3. Sua fé e ação imediata levaram à provisão de Deus e ao cumprimento de suas promessas. Outro exemplo poderoso é Pedro saindo do barco para andar sobre as águas quando Jesus o chamou. Pedro não hesitou ou esperou que as condições parecessem certas. Ele obedeceu imediatamente e experimentou o milagroso. Mateus 14, 29. Estes exemplos mostram o poder da obediência imediata e como Deus se move nas vidas daqueles que não atrasam. A procrastinação é enquadrada como um pecado porque se opõe diretamente a este tipo de obediência imediata. Deus não nos chama para esperar até que o momento pareça perfeito ou até que tenhamos superado todos os medos. Ele nos chama para agir agora, confiando que sua força nos sustentará. O inimigo usa a procrastinação como uma ferramenta para minar esta confiança, nos convencendo de que temos tempo para desperdiçar ou que podemos esperar por um momento mais conveniente. Mas a verdade é, como Tiago diz, saber o que devemos fazer e não fazê-lo é pecado. Os escolhidos não foram feitos para viver em hesitação, e a Bíblia é clara sobre os perigos de atrasar, quando Deus o chamou para agir. A procrastinação é uma forma de rebelião espiritual. Ela o impede de entrar em seu propósito dado por Deus e o retém de experimentar a plenitude do que Deus preparou para você. Você deve demolir as fortalezas da procrastinação com as armas espirituais que Deus lhe deu. Fique firme em sua fé. Tome ação quando souber que é necessário. E confie que o tempo de Deus é perfeito. Como Efésios 5:16 nos lembra, devemos fazer o melhor uso de cada oportunidade, porque os dias são maus. Cada momento que você atrasa é um momento desperdiçado. E nestes tempos críticos, os escolhidos devem estar vigilantes. Deus colocou um chamado único em sua vida, e esse chamado requer obediência imediata. A procrastinação não é apenas um atraso. É uma armadilha espiritual que deve ser superada se você quiser caminhar plenamente no propósito para o qual foi escolhido. A procrastinação é uma armadilha espiritual que não tem lugar na vida dos escolhidos. É hora de rejeitá-la completamente
e tomar ação imediata em direção ao propósito que Deus estabeleceu para você. Cada momento que você atrasa, você se distancia das bênçãos e realização que estão esperando do outro lado de sua obediência. Deus o chamou para algo maior, e esse chamado requer que você haja agora, não depois. Esperar apenas fortalecerá o domínio do inimigo, construindo mais correntes e fortalezas ao redor de sua mente e espírito. Mas você tem o poder de se libertar. A Bíblia nos chama para a obediência imediata, e é isso que é exigido de você hoje. Não espere pelo momento perfeito ou até se sentir pronto. Deus não pede perfeição. Ele pede fé e ação. No momento em que você avança em fé, Deus o encontrará com sua provisão e orientação. Assim como Abraão não hesitou quando Deus o testou, e Pedro saiu do barco sem questionar, você também deve agir agora. Eu o exorto a rejeitar a procrastinação hoje. Seja o que for que você tenha adiado, qualquer chamado ou tarefa que você atrasou, dê o primeiro passo agora. Isto não é apenas sobre melhorar sua vida, é sobre cumprir o propósito divino para o qual você foi escolhido. O tempo de esperar acabou. Ao tomar ação imediata, você desbloqueará as bênçãos que Deus reservou para você. Sua ruptura está do outro lado de sua obediência, mas você deve se mover agora. Neste momento, tome a decisão. O que quer que você tenha sido chamado a fazer, faça-o hoje. Haja agora, e você verá como Deus abre portas, como Ele provê e como Ele o conduz à plenitude de seu propósito. Este é o seu momento. O momento de se libertar das correntes da procrastinação e entrar corajosamente em seu destino. A Bíblia está cheia de histórias que destacam o poder e a importância da obediência imediata. E essas histórias servem como lições atemporais para todos nós, especialmente para aqueles que se sentem escolhidos para um propósito maior. Quando Deus chama, Ele não pede hesitação ou atraso. Ele pede confiança e ação. E através dos exemplos de Abraão, Pedro e os israelitas, vemos o que acontece quando a obediência imediata é encontrada com bênçãos divinas. A jornada de Abraão é uma das ilustrações mais poderosas disso. Em Gênesis 22, Deus ordenou a Abraão que sacrificasse seu filho Isaque, a própria criança através da qual Deus prometeu cumprir sua aliança. Imagine o peso desse comando, a luta emocional e espiritual que Abraão deve ter sentido. Mas Abraão não hesitou ou questionou o plano de Deus. A Bíblia diz que ele se levantou cedo na manhã seguinte para começar a jornada, totalmente preparado para obedecer, mesmo quando parecia impossível. Devido à obediência imediata de Abraão, Deus providenciou um carneiro no lugar de Isaque, e a fé de Abraão se tornou uma pedra angular para gerações. Na vida moderna, muitos de nós enfrentamos decisões que parecem igualmente assustadoras, seja uma mudança de carreira, uma decisão de relacionamento ou entrar em um novo papel na vida. O chamado para agir pode parecer esmagador, mas assim como Deus providenciou para Abraão, Ele providenciará para você, se você agir em fé sem demora. Outro exemplo poderoso é a decisão de Pedro de andar sobre a água em Mateus 14, 22, 33. Quando os discípulos viram Jesus caminhando em direção a eles no mar tempestuoso, Pedro pediu a Jesus que o mandasse vir sobre as águas. E quando Jesus disse, venha, Pedro não hesitou. Ele saiu do barco para as ondas. Por um momento, Pedro andou sobre a água, desafiando a própria natureza. Foi só quando ele permitiu que o medo e a dúvida se infiltrassem que ele começou a afundar. A lição aqui é clara. Quando Deus o chama, mesmo que seja para uma situação que pareça impossível, sua obediência imediata é o que desbloqueia o milagroso. Na vida moderna, isso pode se relacionar a dar passos ousados em novos empreendimentos ou seguir um chamado que parece além de sua capacidade. Os escolhidos, como Pedro, são frequentemente chamados a entrar em águas desconhecidas, mas a ação imediata leva à ruptura, enquanto a hesitação convida o medo e o fracasso. A história dos israelitas no deserto também mostra as consequências da obediência atrasada. Depois que Deus os libertou do Egito, Ele os conduziu à terra prometida. Mas quando chegou a hora de entrar, os israelitas hesitaram. Eles permitiram que o medo e a dúvida
controlassem sua tomada de decisão, levando a 40 anos de perambulação no deserto. O que deveria ser uma jornada curta se transformou em décadas de atraso porque eles não agiram quando Deus ordenou. Esta história é um aviso para nós hoje. Atrasar quando Deus nos chama para agir pode levar a oportunidades perdidas e períodos prolongados de espera em nossas vidas. Podemos nos encontrar vagando em círculos, presos em situações que parecem estagnadas, tudo porque não entramos na promessa quando Deus apresentou a oportunidade. Estas histórias, embora antigas, falam diretamente aos desafios modernos que enfrentamos. Talvez você tenha sido chamado para começar algo novo, para deixar uma situação para trás, ou para entrar em um papel que parece intimidante. Assim como Abraão, Pedro e os israelitas, a decisão que você toma nesse momento é crítica. A obediência imediata abre portas para a provisão, bênçãos e proteção de Deus, enquanto a hesitação pode levar ao atraso e ao destino perdido. Pense na situação que você está enfrentando agora. Há algo que você sabe que deveria estar fazendo, algo que tem adiado, esperando pelo momento certo. As histórias da Bíblia nos lembram que o momento certo é agora. Quando Deus o chama para se mover, Ele não está esperando por perfeição ou por tudo se alinhar. Ele está esperando por sua fé e ação. Os escolhidos são marcados por sua disposição de agir imediatamente, e ao fazer isso, eles desbloqueiam os milagres divinos que estão esperando por eles. O chamado é simples: não atrase. Assim como Abraão se levantou cedo, Pedro saiu do barco e os israelitas deveriam ter avançado. Seu tempo é agora. Entre em seu propósito, haja no chamado de Deus e observe como Ele trabalha de maneiras que você nem pode imaginar. O timing de Deus é perfeito e alinhar-se com Ele é crucial para cumprir seu propósito. Como escolhidos, vocês são chamados a se mover quando Deus chama, não quando for conveniente ou confortável para você. A jornada espiritual não se trata de esperar até que você se sinta pronto ou até que as circunstâncias pareçam ideais. Trata-se de confiar que o plano de Deus está se desenrolando no momento certo, mesmo que isso exija sair de sua zona de conforto. Quando você atrasa, você não está apenas adiando uma ação. Você está se opondo diretamente ao plano de Deus para a sua vida. Cada vez que você procrastina, você está escolhendo seu próprio conforto sobre o timing de Deus. E essa escolha pode levar a oportunidades perdidas, momentos em que Deus estava pronto para abençoá-lo ou avançá-lo em seu propósito. Assim como nos exemplos bíblicos, a obediência imediata é o que desbloqueia o favor e as bênçãos de Deus. Quando você espera demais, você pode perder a janela de oportunidade que Ele preparou para você. A procrastinação não se trata apenas de adiar as coisas, trata-se de resistir ao fluxo do timing divino de Deus. Os planos de Deus para você estão em movimento, e cada passo de fé deve se alinhar com seu propósito. Quando você hesita, você perturba esse alinhamento. O que poderia ter sido um momento de ruptura se torna um período de estagnação, e as bênçãos que eram destinadas a você podem passar, esperando por outra pessoa que esteja pronta para agir em fé. Lembre-se, o timing de Deus não se trata de sua prontidão, trata-se de sua disposição de confiar e obedecer. Você pode não se sentir pronto, mas é exatamente quando Deus o chama para dar um passo adiante. Ele quer que você confie em sua força, não na sua própria. E quando você escolhe se mover em seu timing, mesmo quando é desconfortável, você se abre para a provisão divina e milagres. Esperar demais pode significar vagar em círculos, assim como os israelitas no deserto que perderam seu momento de entrar na terra prometida por causa da hesitação e do medo. Os escolhidos devem entender que a procrastinação não é neutra, é oposição. É uma tática que o inimigo usa para impedi-lo de entrar na plenitude do plano de Deus. Ao atrasar, você dá espaço para que a dúvida e o medo cresçam. E ao fazer isso, você se fecha para as bênçãos que Deus já estabeleceu para você. Isso não se trata apenas de perder algo pequeno. Trata-se de perder a própria razão pela qual você foi escolhido em primeiro lugar. Deus colocou um propósito específico em sua vida, e Ele estabeleceu o momento certo para você cumpri-lo. Mas esse timing requer obediência imediata. Quanto mais você espera, mais você arrisca perder a oportunidade de ver Deus se mover em sua vida de maneiras poderosas.
Não deixe que a procrastinação o roube das bênçãos e oportunidades que Deus preparou para você. Confie em seu timing, haja em fé e observe como tudo se encaixa de acordo com seu plano perfeito.